Crianças, agora a proposta para o nosso trabalho é atividades 11.1 e 11.2 do EMAI, em que nós trabalharemos com unidades de medida de temperatura. Aliás, unidade de medida de temperatura. Então, nós vamos lá para que a gente observe aqui a previsão do tempo, né? E nós vamos aí embasar essa nossa atividade no que vem dizendo que Paulo sempre assiste ao telejornal com seu pai. Como ele vai viajar nos próximos dias, prestou bastante atenção na previsão do tempo. Então, nós temos aí a marcação dessa previsão para quinta, sexta e sábado, não é? E nós temos, então, pela manhã, à tarde, o que está prevendo aí para esses 3 dias. E as temperaturas máxima e mínima de quinta-feira, de sexta e sábado. Então, nós vamos observando lá a previsão do tempo, nós vamos considerar para responder o que está sendo perguntado, analisando aí sobre a previsão do tempo. O que significa a notação, esse zerinho aí, essa bolinha à esquerda acima do C? Isso significa que essa é a unidade de medida de temperatura. Então, os centígrados, que é graus, né? Então, essa bolinha aí à esquerda acima no C é a representação da unidade de medida, que são os graus centígrados, medida de temperatura. E nós temos, na letra B, uma pergunta: quais as temperaturas máxima e mínima prevista para quinta-feira? Então, vamos lá, quinta-feira, qual é a previsão máxima? 23 graus Celsius, né? Celsius aí é a unidade de medida de temperatura, ou centígrados. E a mínima é de 12 graus Celsius ou centígrado, né? Então, nós vamos aqui aí para a resposta correta para a pergunta feita. E para sexta-feira, qual é a previsão da temperatura máxima e mínima? Olha lá, os graus Celsius, né? E aí, nós vamos para sábado. Qual é a previsão do tempo para sábado com relação às temperaturas máxima e mínima do sábado? E depois, em qual desses dias está prevista a menor temperatura? Quinta, sexta ou sábado, em que está lá prevista a menor temperatura a ser registrada nesses 3 dias. Em qual dia ou período há previsão de chuva? Então, nós temos aí as previsões, né, de quinta, sexta e sábado, se haverá chuva, o período da manhã e à tarde. Então, em que dia que está prevendo aí que pode chover, né, nesses 3 dias? E qual o período, tá certo? Qual o período, então, que há a previsão de chuva e qual dia? Agora, então, a atividade 10.2, continuando também com medida de temperatura. E nós vamos trabalhar aqui com um instrumento que nós utilizamos para medir a temperatura, que também é em graus Celsius. A mãe de Pedro comprou um termômetro, que é, então, um instrumento de medir a temperatura. Um termômetro digital para medir a temperatura do corpo quando alguém da família ficar doente. Pedro ficou curioso e, mesmo sem estar doente, mediu a temperatura de seu corpo durante 7 dias. Anotou a temperatura da seguinte forma. Então, vamos lá para a tabela que ele fez. Então, no primeiro dia, ele mediu aí 36,1 graus Celsius. No segundo dia, 36,5 graus Celsius. No terceiro dia, 36,8 graus Celsius.
No quarto dia, 36,6 graus Celsius. No quinto dia, 36,7 graus Celsius. E sexto dia, 37,2 graus Celsius. E no sétimo dia, 36,7 graus Celsius. Então, nós temos aqui, observando as temperaturas registradas por Pedro, qual foi a maior temperatura que ele registrou aí, quando nestes 7 dias ele mediu a temperatura do seu corpo? Então, vocês coloquem aquela que foi a maior temperatura registrada. Na ilustração, você pode ver alguns termômetros digitais. Então, nós temos ali o termômetro, está marcando lá a temperatura que foi medida. O outro termômetro também está marcando a temperatura que foi ali medida. E o terceiro termômetro marcando também a temperatura. Com relação a esses termômetros, qual é a temperatura registrada em cada um deles? Em cada um deles. Então, no primeiro, tantos graus, no segundo, tantos graus e no terceiro, tantos graus Celsius. Qual é a maior delas? Qual temperatura desses 3 termômetros é a maior registrada? O número 36,8, indicado no primeiro termômetro, está mais próximo de 36 ou de 37 graus Celsius. Então, 36,8 está mais próximo de 36 ou de 37 graus Celsius. Sabemos que as temperaturas consideradas normais para o nosso corpo são de 36 a 37,4 graus Celsius. Se uma pessoa medir sua temperatura e o termômetro marcar 37,9 graus Celsius, o que se pode dizer? O que você pode dizer se essa temperatura está neste nível aí marcado? Que conclusão você chega, sendo que a temperatura do nosso corpo, ela é considerada normal entre 36 a 37,4 graus Celsius. Mas se o termômetro marcar 37,9, o que você pode dizer sobre isso? Crianças, estudem com atenção, trabalhando para que o aprendizado ocorra. Um grande beijo, Deus abençoe a vocês.